Vivemos cercados por vozes que sussurram uma mentira embalada em doçura. Você é bom. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Você é o centro da história. Essa é a teologia do ego. É a religião do espelho. É o culto moderno travestido de fé, onde Deus existe para afirmar, não para transformar. Mas João Calvino não pregou um evangelho que massageia o orgulho humano. Ele pregou a verdade. E essa verdade humilha. Em um mundo onde até púlpitos vendem autoestima espiritual, Calvino ergue uma voz solene que diz: o homem só conhece a si mesmo quando contempla a Deus. E quando isso acontece, o que ele vê não é glória própria, mas miséria interior. A mentira que o mundo ama é essa, que o homem é luz, mas a verdade de Calvino é essa: o homem sem Deus é trevas. Não são palavras agradáveis, mas são palavras necessárias. Porque enquanto você continuar acreditando que nasceu bom, você nunca entenderá por que precisa nascer de novo. E é aqui que começa a humilhação. Quando percebemos que a fé verdadeira não começa com autoaceitação, mas com quebrantamento, com o fim de nós mesmos. Calvino não nos convida a olhar para dentro, mas para cima. Não para descobrir o nosso potencial, mas para reconhecer a nossa falência espiritual diante de um Deus santo. E você que está me ouvindo agora, quantas vezes já buscou soluções em sua força? Quantas vezes achou que bastava melhorar, ajustar, tentar mais um pouco? Mas a verdade de Deus, essa verdade esquecida, grita de volta: sem mim nada podeis fazer. João Calvino sabia disso, e é por isso que sua mensagem não bajula o homem, mas o leva ao pó. Porque só quando o homem desce, Deus é verdadeiramente exaltado. Existe uma pergunta que João Calvino não temia fazer. Uma pergunta que muitos evitam nos púlpitos modernos, porque ela rasga a ilusão que o homem construiu sobre si mesmo. E essa pergunta é simples, mas destruidora. Quem é o homem diante de Deus? Não quem você é para o mundo. Não quem você pensa que é. Mas quem você é diante do Deus que sonda os corações e pesa as intenções. E quando essa pergunta é feita à luz da Escritura, a resposta não exalta, ela derruba. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Essa é a avaliação divina da alma humana. Não é um diagnóstico suave, é uma sentença de ruína. Calvino dizia: ninguém jamais terá um conhecimento verdadeiro de si mesmo antes que tenha contemplado a face de Deus, e desça em pavor ao ver sua própria indignidade. A teologia reformada começa com uma queda, não com um salto. Ela começa com a revelação de que o homem não está doente, está morto. Que o homem não precisa de motivação, precisa de ressurreição. Mas sabe o que fazemos hoje? Criamos uma religião que poupa o ego, um cristianismo terapêutico, uma cruz sem sangue, um Deus sem ira e um homem sem culpa. Mas a pergunta de Calvino volta como um trovão: quem é o homem diante de Deus? Essa pergunta não destrói, ela liberta. Porque quando o homem para de se achar justo, ele finalmente clama por justiça. Quando para de se ver forte, ele finalmente pede socorro. Então, começa a verdadeira fé. Não a fé que afirma o eu, mas a fé que se desespera de si mesmo e se agarra somente a Deus. João Calvino não teve medo de começar no ponto mais baixo, porque ele sabia que nenhum homem sobe aos céus sem antes descer ao pó. E por isso ele declarou com clareza, com firmeza, com reverência: o homem separado de Deus é um abismo de vaidade, corrupção e trevas. Ouça isso com temor. Sem Deus, o homem não é neutro, não é inocente, não é um buscador sincero. Ele é inimigo, cego, incapaz de amar a Deus, escravo do próprio pecado. Essa é a antropologia de Calvino.
não a do filósofo otimista, mas a do profeta quebrantado. O coração humano é como uma fábrica de ídolos. Calvino, mesmo quando fazemos o bem, há orgulho, mesmo quando adoramos, há vaidade, mesmo quando servimos, há ambição oculta. O homem, sem Deus, pode parecer moral, mas está espiritualmente podre por dentro, porque o problema não é apenas o que fazemos, é o que somos. A nossa natureza está corrompida desde o ventre, não por influência externa, mas por rebelião interna. E o pecado não é um erro, é uma condição. Por isso, a humilhação começa quando você para de se justificar e começa a confessar. Quando você para de perguntar o que há de bom em mim e começa a gritar, miserável homem que sou. É aqui que a mensagem de Calvino confronta nossa geração, porque ela não oferece autoestima, ela oferece arrependimento. Não oferece motivação, oferece morte do ego. E acredite, isso é amor. Porque só quando o homem vê quem ele é sem Deus, ele começa a ansiar por quem ele pode ser em Deus. Se existe uma doutrina que fere o orgulho humano como uma espada afiada, é esta, a depravação total. E João Calvino não teve medo de proclamá-la com todas as letras, porque ele não pregava para agradar o homem, mas para glorificar a Deus. O que é a depravação total? Não significa que todo homem é tão mau quanto poderia ser, mas que todo o seu ser, sua mente, sua vontade, seu coração, suas emoções, foi corrompido pelo pecado. Ouça com atenção. O problema do homem não é só o que ele faz, é o que ele deseja. Ele não apenas comete o pecado, ele ama o pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Romanos 3, 11 e 12. E se ninguém busca a Deus por natureza, então qualquer busca real por Deus é fruto da graça sobrenatural, e não do mérito humano. Aqui está o ponto que quebra toda religião baseada no esforço pessoal. Aqui está a verdade que derruba toda a teologia do mérito, da escolha, da performance. Sem o toque soberano da graça, o homem nunca se arrependeria, nunca creria, nunca buscaria. João Calvino expôs isso com clareza. O livre-arbítrio do homem não é livre, é escravo do pecado. O que parece liberdade é prisão disfarçada. O que parece escolha é rebelião crônica. E essa verdade incomoda. Ela machuca, ela humilha. Mas essa é a doutrina que exalta Deus, porque ela tira do homem todo o crédito pela salvação. Ela põe por terra a vanglória da carne e ergue somente a glória da cruz. Você quer entender a graça? Então encare a sua própria depravação. Porque só quem reconhece o abismo em que caiu, valoriza o Deus que desceu até lá para resgatá-lo. A pergunta que muitos evitam é esta: o que o homem realmente merece de Deus? A resposta de Calvino não é politicamente correta, não é confortável, não é popular, mas é bíblica. Ele escreveu: todos nós, sem exceção, somos por natureza filhos da ira. Não por acidente, mas por merecimento. Deus não é injusto por punir. Deus seria injusto se não punisse. Porque o pecado não é apenas uma falha. É rebelião contra um rei santo, e cada respiração do homem sem arrependimento é um ato de desafio ao trono de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Você quer justiça? A justiça exige condenação. O salário do pecado não é terapia, não é aconselhamento, não é um processo de cura emocional, é morte, é ira, é juízo. E aqui está a dor que poucos suportam ouvir. Se Deus nos desse o que merecemos, nenhum de nós veria a luz da glória. Calvino entendia isso. Ele sabia que o inferno não é exagero, é justiça. A cultura moderna quer um Deus que só ame, mas um Deus que só ama e não odeia o pecado não é amoroso, é cúmplice. E se não entendermos o que merecemos de fato, jamais entenderemos o que foi dado de graça.
A cruz não faz sentido para quem não crê na ira de Deus. A salvação não brilha para quem não teme o juízo. É por isso que Calvino pregava com urgência, não para assustar, mas para despertar, não para manipular, mas para conduzir ao quebrantamento. Porque só quando você vê o que merece é que você começa a valorizar o que Cristo sofreu em seu lugar. A cruz de Cristo não foi um símbolo, não foi teatro, não foi metáfora, foi uma execução, foi um escândalo, foi um substituto sangrando no lugar de rebeldes. João Calvino ensinava isso sem amenizar. Cristo não apenas morreu por nós, ele suportou em si a maldição que era nossa. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus sofreu, é o lugar onde nós deveríamos estar. Eis o que a maioria não quer ouvir. Deus não apenas permitiu a cruz, Deus planejou a cruz. Não porque ele tem prazer no sofrimento, mas porque ele é infinitamente justo. E o pecado, todo pecado, exige pagamento. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Isso é substituição penal. Cristo não veio apenas dar o exemplo. Ele veio ser o cordeiro que morre no lugar do pecador. A cruz não é apenas uma inspiração. É uma transação divina. A ira de Deus foi derramada. A justiça foi satisfeita. A dívida foi quitada. Calvino escreveu: a menos que compreendamos o peso da ira de Deus sobre o pecado, nunca entenderemos o valor da cruz. Por isso a cruz humilha o homem, porque ela diz: você não podia, você não tinha forças, você estava morto e alguém teve que morrer no seu lugar. E ela exalta Deus, porque declara: foi Ele quem providenciou o substituto, foi Ele quem tomou a iniciativa, foi Ele quem amou primeiro. A cruz não é um convite à autoestima, é um chamado à rendição, e quem a contempla com fé não se gaba, se curva, se cala, se quebranta e adora. Se existe algo que destrói de vez qualquer vanglória humana, é esta verdade. Deus nos escolheu, e não foi por nada que viu em nós. A eleição para Calvino é o mais puro retrato da graça soberana de Deus. E é também a doutrina que mais escandaliza o orgulho humano. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João 15:16. Não fomos eleitos por boas obras, nem por boas intenções, nem por uma suposta fé antecipada. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Isso significa: Deus nos amou, porque Ele decidiu amar. Calvino escreveu: a eleição é o segredo do amor eterno de Deus por pecadores que nada mereciam. Isso não é injustiça, isso é misericórdia, e misericórdia não se exige, se recebe. A eleição incondicional não é arrogância, como muitos acusam. Ao contrário, é o fim da arrogância, porque o eleito verdadeiro nunca se gaba da sua salvação. Ele sabe: se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido a Ele. E é por isso que essa doutrina exalta a Deus, e somente a Deus. Ela diz: a salvação é do Senhor, do início ao fim, da escolha até a glorificação. E por que isso humilha o homem? Porque o obriga a reconhecer que não foi ele que deu o primeiro passo. Foi Deus, foi sempre Deus, e será sempre Deus. A eleição não é uma barreira, é uma ponte. É a certeza de que se hoje você ama a Cristo, é porque Ele te amou primeiro, eternamente. Quando Deus resolve salvar alguém, nada pode impedir. Não é um convite frágil, não é uma proposta negociável, é um chamado com poder criador, como aquele que disse: haja luz. João Calvino ensinava que há dois tipos de chamado: o externo, que muitos ouvem, pregado aos ouvidos; o interno, que só os eleitos recebem, falado ao coração. E este segundo é irresistível, não porque Deus força, mas porque Deus transforma a vontade.
O coração do homem é enganoso e a vontade é escrava do pecado. Jeremias 17:9. Mas quando o Espírito Santo chama, ele regenera, ele abre os olhos, ele dá vida ao morto, ele dá fome pela glória de Deus. Calvino escreveu: o homem não pode vir a Deus por si mesmo, a menos que seja primeiro tocado por uma operação secreta do Espírito. É como Lázaro no túmulo. Ele não podia ouvir, mas ouviu. Ele não podia se levantar, mas se levantou. Porque a voz que chamou foi a mesma que criou. Esse chamado é eficaz, transformador, soberano. Não depende da eloquência do pregador, nem da inteligência do ouvinte, nem do ambiente certo. Depende unicamente do Deus que chama. Por isso ninguém pode se gloriar dizendo: eu escolhi vir. A verdade é, Deus me chamou, e eu não consegui resistir. Porque o coração regenerado não é coagido, é conquistado, é quebrado, é renovado. Quando Deus decide salvar, não há inferno, nem carne, nem mundo, nem argumento que consiga impedir. Porque o Salvador não bate na porta esperando permissão. Ele entra e faz nova todas as coisas. Se a salvação dependesse do homem, ela estaria perdida no primeiro tropeço. Mas aqui está a verdade, que conforta os aflitos e destrói o orgulho dos autossuficientes. Deus não apenas salva, ele sustenta, ele começa e ele termina. João Calvino ensinava que os verdadeiros filhos de Deus perseveram até o fim, não porque têm força, mas porque foram selados pelo Espírito Santo e guardados pelo Pai. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. A perseverança dos santos não é uma licença para pecar. É a certeza de que o pecado não vencerá. Não é um escudo contra a queda, mas a promessa de que os justos cairão e levantarão. Serão provados, mas não destruídos. Serão perseguidos, mas jamais abandonados. Calvino escreveu: a salvação não seria nada segura se dependesse de nós, mas como repousa na fidelidade de Deus, ela é firme e imutável. A fé do eleito pode vacilar, pode enfraquecer, mas não morre, porque ela não veio do homem, ela é dom de Deus, e o que Deus dá, ninguém toma. Isso humilha o homem, porque mostra que nem a nossa fidelidade nos sustenta. Mas exalta Deus porque diz: ele não desiste dos seus. Não é a força da mão que segura, é o poder da mão que sustenta. Por isso, o verdadeiro cristão não vive com medo de perder a salvação. Ele vive com temor e gratidão, sabendo que foi Deus quem o guardou de si mesmo. A perseverança não é uma possibilidade. É uma promessa, e a glória será de Deus do começo ao fim. O problema do homem não é superficial, não é só um vício, não é só uma fase ruim. Segundo Calvino, o problema do homem é radical. Ele está morto, mortinho, espiritualmente apodrecido. Não há justo, nem sequer um. Romanos 3:10. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Não é que o homem não queira vir a Deus, é que ele não pode. Sua vontade está escrava do pecado. Seus afetos estão corrompidos. Sua mente está entenebrecida e seu coração endurecido como pedra. Calvino escreveu: a mente do homem é como um abismo sem luz, até que Deus o ilumine. Isso humilha profundamente, porque tira do homem qualquer mérito. Não sobra espaço para dizer: eu encontrei a Deus, eu decidi mudar, eu me levantei, eu aceitei Jesus. Não, você estava morto, e mortos não decidem, mortos não escolhem, mortos não reagem. O único motivo pelo qual alguém hoje ama a Cristo é porque o Espírito Santo desceu ao túmulo da alma e soprou vida. A total depravação não significa que o homem é tão mau quanto pode ser, mas que nenhuma parte do seu ser está isenta da corrupção do pecado. Intelecto, vontades, desejos, consciência, tudo foi afetado.
É por isso que a graça é tão maravilhosa, porque ela não vem apenas para ajudar, ela vem para ressuscitar, regenerar, transformar. Se o homem estivesse só doente, bastaria um empurrãozinho. Mas porque ele está morto, só Deus pode salvar. Porque Deus criou o mundo? Porque permitiu o mal? Porque salva uns e não outros? Porque existe o inferno? A resposta que ecoa dos lábios de Calvino é simples, direta e avassaladora. Para a glória de Deus. Não para a felicidade humana. Não para a autoestima do pecador. Não para que sejamos realizados. Mas para que Deus seja exaltado. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. E do Provérbios 16:4. Calvino não via a soberania de Deus como um detalhe técnico. Ele a via como o coração do universo. Tudo, absolutamente tudo, existe para refletir, engrandecer e revelar a glória de Deus. A criação, um espelho da sua majestade. A cruz, a demonstração suprema de sua justiça e amor. A condenação dos ímpios, a proclamação eterna da sua santidade. E a salvação dos eleitos. Não é um fim em si mesmo, é o meio pelo qual a graça brilha como o sol ao meio-dia. Calvino escreveu: o próprio Deus é o fim supremo de todas as coisas, e tudo o mais deve ser submisso a esse propósito glorioso. Isso humilha o homem profundamente, porque nos coloca como meios, não como o fim. Não somos o centro do plano. Somos instrumentos do louvor, e isso exalta Deus infinitamente, porque tudo converge para Ele, tudo aponta para Ele, tudo existe por causa dEle. Como diz Romanos 11:36, porque dEle, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando entendemos isso, paramos de perguntar, o que Deus fará por mim? E começamos a clamar, Senhor, glorifica teu nome através de mim. Muitos pregam hoje como se a cruz fosse uma proposta, como se Cristo tivesse morrido por todos, e agora esperasse que alguém aceitasse essa oferta. Mas segundo João Calvino, a cruz não foi uma tentativa, foi uma transação. Cristo não morreu para tornar a salvação possível. Ele morreu para realmente salvar. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. A cruz comprou cada alma eleita, pagou cada pecado, selou cada resgate, garantiu a salvação, de fato não em potencial. Cristo não morreu na esperança de ser aceito. Ele morreu com um objetivo: redimir o povo que o Pai lhe deu. Chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Não está escrito que ele tentará salvá-los. Está escrito que ele salvará. Calvino rejeitava a ideia de uma expiação universal ineficaz. Para ele, dizer que Cristo morreu por todos, e nem todos são salvos, é chamar o sangue do cordeiro de fraco. Seria indigno de Cristo que sua morte fosse ineficaz para aqueles por quem ele derramou seu sangue. Calvino, isso humilha o homem, porque tira dele o direito de dizer, fui eu que escolhi. Fui eu que decidi aceitar a oferta. Não. Cristo não ofereceu. Cristo comprou. Cristo conquistou. Isso exalta Deus, porque mostra que a salvação é obra completa, feita, finalizada. A cruz não precisa de ajuda, ela não precisa de nossa aceitação. Ela precisa ser anunciada, e quando for, os que pertencem a Cristo ouvirão sua voz, porque para os eleitos, a cruz é irresistível. João Calvino via na encarnação de Cristo uma descida cósmica, o Rei do Universo, o Verbo eterno, aquele por quem todas as coisas foram feitas, se humilhou. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6-7. Ele nasceu num estábulo, chorou em uma manjedoura, andou entre pecadores, foi escarnecido, cuspido, torturado e finalmente crucificado, não porque precisava,
mas porque quis, porque essa era a vontade do Pai. Calvino escreveu: Cristo foi feito maldição por nós, para que nele resplandecesse com maior clareza a glória da justiça divina. O rei se fez escravo, para que escravos fossem feitos filhos. Ele que sustentava todas as coisas com o poder da sua palavra, foi sustentado pelos seios de uma camponesa. Ele que habita em luz inacessível, andou sob o sol que ele mesmo criou. Tudo isso para cumprir a justiça, para ser nosso substituto, para tomar o cálice da ira de Deus até a última gota. E o que o homem moderno faz com isso? Ri, zomba, ignora, chama de mito, ou pior, chama de exemplo de amor, reduzindo o Calvário a um teatro emocional. Mas Calvino via ali o trono da glória, pois naquela humilhação resplandece a majestade do amor soberano, e isso humilha o homem, porque mostra o preço que o pecado realmente custa, e exalta a Deus, porque revela o quanto ele está disposto a pagar por pecadores que ele escolheu amar. Se perguntarmos hoje o que significa nascer de novo, a maioria dirá: é quando eu decido seguir a Jesus. Mas João Calvino grita do passado: não, não é você quem decide, é Deus quem vivifica. O homem está morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. Mortos não tomam decisões, mortos não levantam a mão, mortos não escolhem Deus, a menos que Deus os ressuscite. Para Calvino, o novo nascimento não é uma resposta humana ao Evangelho. É uma ação unilateral de Deus no coração endurecido. É um milagre. A regeneração é obra secreta e eficaz do Espírito Santo, que infunde vida onde havia apenas morte. João Calvino: não é convencimento emocional, não é persuasão de púlpito, não é repetir uma oração. É a entrada do Deus vivo na alma morta. Jesus disse: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Isso humilha o homem, porque o impede de se vangloriar, porque mostra que nem a fé vem de nós, é dom de Deus, e isso exalta a Deus, porque a salvação começa com Ele, é mantida por Ele e termina nele. Ninguém será salvo porque quis, mas porque Deus quis. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. De Romanos 9:16. Calvino via a regeneração como o primeiro raio de luz no coração da alma eleita. É nesse momento que o pecador, que antes odiava a Deus, agora ama, agora chora, agora clama, agora se arrepende, porque o Espírito soprou. Para João Calvino, se há uma frase que resume toda a teologia reformada, toda a vida cristã, todo o propósito da criação, ela é: só lhe deu glória. Glória somente a Deus. A salvação não existe para engrandecer o homem. O Evangelho não foi revelado para massagear egos. A cruz não foi erguida para levantar nossa autoestima. Foi tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Calvino. E ao conhecer a Deus, percebemos que não há nada em nós que mereça glória. Não há uma oração, uma lágrima, um ato de fé, uma obra de caridade, que não tenha sido gerado, sustentado e completado por Ele. Como disse o apóstolo Paulo: quem é que te faz diferente? E o que tens que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Isso é humilhante, porque arranca do homem o pedestal, derruba o orgulho, destrói a vanglória, mas é libertador, porque aponta o foco para onde sempre deveria estar, no trono, na majestade, na glória do Deus que reina. O evangelho calvinista não termina com o homem salvo, termina com Deus glorificado, eleito por graça, chamado por soberania, redimido por sangue, regenerado por poder, preservado por fidelidade e glorificado para adorar eternamente aquele que fez tudo. Só lhe deu glória.
Não há outro nome, não há outro mérito, não há outra causa. Só Deus, sempre Deus, unicamente Deus.